Papai querido, Mestre, eis-me aqui. Senhor, Tu sabes que iniciei a minha oração, o meu clamor ao Senhor, e fui surpreendida com um sufocamento para que eu não conseguisse gravar o clamor. Mas Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. Nada, nada, nada nessa vida me impedirá de clamar o sangue de Jesus que tem poder, porque o Senhor é o dono da minha vida. Porque eu tenho promessa, tenho missão nesta terra, e de maneira alguma o inimigo não vai calar a minha voz. Porque o Senhor é um Deus fiel, das quais dedico a minha vida ao Senhor. E aqui de maneira limitada estou no meu secreto, no meu particular, num tempo em que só tenho eu e o Senhor. Por isso, sei que o inimigo das nossas almas tem se irado contra a minha vida, pela minha constância, pela minha dedicação, pelas minhas renúncias, porque o Senhor sabe quem eu sou, sabe como vivo durante o dia, como é o meu trabalho, que nem exercendo o meu papel nas minhas atividades me nego a vidas que me procuram para interceder. No momento de desespero, de angústia, de desorientação, porque Tu és o meu Deus, porque é o Senhor em que me prostro aos pés. É o Senhor que me ouve quando homem nenhum está ouvindo. Senhor, nos fortaleça, Pai. Nos fortaleça na Tua palavra. Queremos exalar o Teu bom perfume. Queremos, Senhor, abençoar pessoas. Queremos ter nosso testemunho edificando outras vidas. Porque a Tua glória não se divide com ninguém. Pois Tu és o nosso Deus, o nosso pastor. E nós sabemos que nada, nada, nada irá de nos faltar. Senhor, intercedo pela vida daqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que receberam um diagnóstico da medicina, que os entristeceu, desesperou, para aqueles que se sentem sem esperança. Eis aqui, Senhor, as petições do povo em que intercedo. Mestre, Tu levaste sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. E eu sei que o Senhor sabe das angústias, das aflições, dos medos de cada um de nós. E o que o Senhor espera de nós é que busquemos a Ti como única porta de salvação. Pai, eu sei que o inimigo tem tentado calar a minha voz, até mesmo nessa noite, tirando o meu fôlego, tirando o meu respirar tranquilo. Mas em Teu nome eu expulso toda e qualquer enfermidade, seta, levante contra a minha vida, porque eu não me calarei.
eu não pararei. Serei um rolo compressor na terra dos viventes para estourar cativeiros de enfermidade, cativeiros de sofrimento, depressão, opressão, porque o inimigo não vai me calar. Nanai di kindi delamanchu darabasti di kai. Ricomanai dirias teamancho dirias to bigedi. Rimonta dalai direastes, tirinde cantarai. Pai, eu sei que tu não dorme. O inimigo tem tentado nos calar, mas ele é um perdedor para toda eternidade. Manduri decai, nemastiri andarai. Que me entre neste mancho, darabastiri andarai. Pai, cura, dá vida, dá ânimo, vigor, fortaleza. Senhor, somos farol em meio à escuridão deste mundo tenebroso. E eu te peço, Pai, em o nome de Jesus, que o Senhor esteja nos protegendo, nos dando força para buscarmos a luz que vem de Jesus. Romanos 14, a partir do versículo 1 diz: recebam quem é fraco na fé, mas não para discutirem assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, sendo fraco na fé, come apenas hortaliças. Aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará em pé, pois Deus é capaz de sustentá-lo. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial, para o Senhor o faz. Aquele que come carne para o Senhor come, pois dá graças a Deus. Aquele que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pois essa é a razão. Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, por que você julga o seu irmão? E por que o despreza? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do seu irmão. Senhor, nesta madrugada e que se inicia um novo dia, 23 de outubro de 2025, quinta-feira, eu peço que o Senhor esteja de maneira poderosa nos tocando, nos favorecendo na terra, nos dando saúde, ânimo e vigor para ultrapassarmos as barreiras que têm se colocado ao longo do nosso caminho, porque nós sabemos que os obstáculos, o vale é passageiro. Não existem obstáculos intransponíveis para o Senhor, porque o Senhor tem a multiforma de agir e de realizar. Porque Tu és o nosso Deus, o nosso mestre, és o nosso comandante, o nosso general, és o Deus que está no céu e que jamais perdeu e jamais perderá uma batalha. Senhor,
Favoreça-nos, Senhor, neste dia chamado hoje, para que nós possamos gerar o nosso milagre, para que nós possamos provocar o nosso milagre e falarmos das boas novas do Senhor, dos teus sinais, das tuas maravilhas, das tuas providências imediatas nos detalhes das nossas vidas. Porque nós sabemos que o mundo tem oferecido mentiras, enganações, alegrias passageiras, mas o Senhor é um Deus poderoso que nos supre em todas, mas todas as necessidades, porque tu tens plano perfeito para mim e para você, ouvinte do clamor da madrugada. Deus, abra as portas que estão fechadas. Senhor, favoreça a nossa vida usando pessoas para abençoar-nos em nossa caminhada. Deus, nos permita viver milagres. Nos permita viver para presenciar o teu agir de maneira soberana e poderosa, porque em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos pessoas, em teu nome cativeiros são estourados, em teu nome pessoas são curadas, surpreendendo a medicina, em teu nome pessoas capacitadas nos encontram para ocupar posições, para que cheguemos em lugares que nem mesmo nós imaginamos. Deus, é o Senhor que está no céu, é o Senhor que nos ama incondicionalmente, é o Senhor que escuta os teus filhos pedindo: Pai, me ajuda, Pai, me desespero, Pai, me perdoa porque tentei tirar a minha vida, Pai, me perdoa porque pensei que não ia conseguir. Deus, me perdoa porque blasfemei contra ti. Senhor, ouça o clamor de cada pessoa que está necessitando de uma ajuda, de uma porta aberta, de uma ótima notícia. Tem tantas pessoas precisando de emprego. E quando essa porta se abre, são pessoas que cospem no prato que come. São pessoas ingratas que não agradecem pelo esforço do seu trabalho, pago dignamente. Deus, quantas pessoas têm pedido por suportes e não têm encontrado, porque as pessoas têm tentado passar outras pessoas para trás, têm sido julgadores da vida alheia. Mandoi nestai mandai guidis telemante destai, camante destube decandarai. Pai, corta, Pai, toda a raiz do mal. Corta, Deus, toda a maldade oculta, transvestida, Senhor, e sentimentos enganosos, corações perversos, sorridentes, amorosos, mas verdadeiramente são lobos em pele de cordeiro. Recomanai de destiriandarai cantamassobias. Corta, Senhor, corta toda oração contrária. Ramantidistiri, manassis, camantis, talamai. Jesus, eu repreendo agora toda obra de ocultismo, toda simpatia, toda palavra ao contrário, todo ódio, toda mentira, toda enganação, seja agora repreendida em o nome de Jesus. E que os filhos do Senhor possam ver a tua maravilhosa luz. Deus, tranquiliza aqueles que não conseguem dormir, acalma a fúria e a tempestade daqueles que estão apavorados por não conseguir cumprir com seus compromissos, porque estão se sentindo envergonhados diante de situações que fogem ao seu controle. Vengaste esse amanto, tarai, que mente destúbias. Senhor, nos abençoa, nos dá um ânimo novo.
Queremos provocar o nosso milagre e trazer do reino espiritual ao físico agora. Em nome de Jesus, aberturas de portas, novos contratos, novos favorecimentos, novas oportunidades, novos clientes, novas experiências com o Senhor. Porque eu declaro em o nome de Jesus que neste dia o Senhor dará respostas, o Senhor dará neste manto de Kirirassai, dará respostas, manchotsiri cantarai, ne mancho dei nesi, amai quindes. Senhor, manifesta o teu poder, rimanto derecai. Jesus, coloca, Senhor, o teu poder. Desembainha a tua espada para cortar o mal, para dissipar, Senhor, todas as palavras que foram de maldição lançadas contra nossas vidas. Anasobe, acima indique, endereça mancho, endereça maiderei. Pai, movimenta, Senhor, com um sopro do teu Santo Espírito, para que seja, Senhor, trazido até nós. Amai sem destiriar as oportunidades, as alegrias provenientes de respostas tão esperadas ao longo dos últimos tempos. A concretização daquilo que homens tentaram destruir. A concretização das coisas que muitas pessoas favorecidas, muitas pessoas importantes, afortunadas, não aceitam que pessoas simples, pessoas inesperadas, improváveis, ocupem lugares no mundo. Mas tu és o Deus que confunde as coisas sãs com as coisas loucas desse mundo para dizer que é Deus. Que nós possamos nos alegrar em ti, Pai, neste novo dia, e que até as 23h59 deste novo dia tenhamos testemunhos, contratos, aceites, notícias de cura, notícias de esperança, notícias em que nós entenderemos que não é o homem, é o próprio Deus. Samantubedenaste, que mintas toleinei nekamandai, recomando siriamanchestai kindi, amantudaisai, ai de sudirika, lamatu decai de rácia, rish, amai, kamanduri de anastai. Pai, libera do alto dos céus a porção dobrada de fé, a vitória que esperamos, camanto daí. Aqui do meu quarto, Senhor, sinto, Senhor, o arrepio, Senhor. Sinto, Senhor, o teu toque e sei que o Senhor libera, Senhor, a partir deste momento, Senhor, inesperados do céu. Inesperados, Senhor, ria, subia. Porque nós cremos que somos mais que vencedores em Cristo. Sabemos que a chave da vitória é a oração. Amatodistai. Se vocês pudessem enxergar o que eu enxergo, começariam a agradecer porque Deus é bom. Porque suas misericórdias duram para sempre, Pai. Senhor, Mestre, agora eu entendo porque o inimigo tentou me calar no clamor de hoje. Porque grandes coisas iam ser liberadas. Não porque eu sou alguma coisa, porque eu não sou nada. Mas porque muitos precisam de ajuda. Muitos precisam de milagres. Muitos precisam de esperança, vigor, rimato e destai. Calamai de raci. Pai, faça chegar onde tem que chegar esse clamor, levando esperança, levando alegria,
levando portas abertas, ótimas notícias, diagnósticos de cura, portas abertas de emprego, alegrias e celebrações por oportunidades de pessoas chegarem para fazerem outras, chegarem em lugares mais longe. Deus, muito obrigada. Muito obrigada por o Senhor me proporcionar, Senhor, experiências que jamais imaginaria viver. Porque a minha missão é clamar. Porque eu te amo como o ar que eu respiro. Pai, obrigada, Senhor. Darestei. Que me esfuidirmai. Que me desturiria sai. Vimaiti de quem dirás. Aleluia, Senhor. Nós te amamos e te bendizemos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada. Kadosh. 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 Lamastri. Que me interessa. E mandarei destuminei. Obrigada, Pai. Glória, glória, glória. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos faça resplandecer a sua face, Pai. É o que eu declaro em o nome de Jesus. Amém, graças a Deus.